Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nós temos a alegria de celebrar a memória litúrgica do bem-aventurado Álvaro, no 4º ano depois da sua beatificação. E eu gostaria de agradecer, no início da cerimônia, ao nosso arcebispo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, por ter nos oferecido a catedral para esta celebração. Também temos a alegria de que vai celebrar conosco o cura da catedral, o padre Luiz Eduardo Baronte, que nos recebe aqui com tanta hospitalidade, e também informa que a coleta que se fará hoje no ofertório será em favor da catedral. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, quale voluntatis, laudamus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, gratem magnam paghiam tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filiui Genite, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere
Dies ad exteram Patris, miserere nobis, Maria, tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Oremos. Deus Pai de misericórdia, que infundistes no bem-aventurado Bispo Álvaro del Portillo o espírito de verdade e de amor, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, nos devotemos humildemente à missão salvífica da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Acompanhemos a liturgia da palavra a partir da página 14. Seus textos ressaltam o compromisso de Deus de nos conduzir como o pastor ao seu rebanho, enviando-nos servos fiéis que doem suas vidas por nós e nos apacentem com sabedoria e doutrina, como foi o caso de Dom Álvaro. Nesta celebração, ainda que conste no folheto, não será feita a segunda leitura. Leitura do livro do profeta Ezequiel. Leitura do livro do profeta Ezequiel. Pois assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho, quando ele próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas, assim irei visitar as minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares em que foram dispersadas, em dia de nuvem e de escuridão. Eu as retirarei do meio dos povos e as recolherei do meio dos países para conduzi-las à sua terra. Apacentarei as ovelhas sobre os montes de Israel, no vale dos córregos e em todas as regiões habitáveis do país. Eu as apacentarei em viçosas pastagens, e no alto monte de Israel estará o seu curral. Ali repousarão num belo redil e pastarão em suculentas pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar, oráculo do Senhor Deus. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Aclamação ao Evangelho. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Acabamos de ouvir no Evangelho a alegoria do bom pastor. Nessa ação de graças pelo 4º aniversário da beatificação, agradecemos também que Dom Álvaro tenha encarnado ao pé da letra essa imagem evangélica. Ele foi quase durante 20 anos o bom pastor das suas filhas e filhos no Opus Dei, dedicando-se a nós, seu rebanho, com alegria, prudência e uma generosidade incansável. Hoje, nós evocamos a sua figura tão atraente, que como bom pastor ama e conhece as suas ovelhas, ele sabia sair ao encontro das pessoas, acolhendo uma a uma, confortando-nos com seu interesse, com sua simpatia, com seus conselhos paternos, com o seu serviço desinteressado. Ao mesmo tempo, não lhe faltava comando, firmeza, capacidade de decisão. E sua paixão pela unidade levava-o a viver em total comunhão com o Santo Padre e com todos os bispos, criando ao mesmo tempo na obra, mantendo na obra um clima de intensa unidade e fraternidade. Quando Dom Álvaro foi beatificado em 2014, o Santo Padre, o Papa Francisco, escreveu uma carta ao padre, que era então Dom Javier Echevarria, dirigida também aos fiéis da prelazia, com os quais se congratulava pela beatificação. E nessa mensagem, o Papa Francisco disse umas palavras que eu gostaria de lembrar. No Beato Álvaro, dizia ele, destacava-se especialmente o seu amor à Igreja, esposa de Cristo, a qual serviu com um coração despojado de interesses mundanos, longe da discórdia, acolhedor para com todos e buscando sempre o lado positivo nos demais, aquilo que une, aquilo que constrói. Nunca uma queixa ou crítica, nem sequer nos momentos especialmente difíceis, quando, como aprendeu de São José Maria, respondia sempre com oração, perdão, compreensão e a caridade sincera. Esse comentário do Papa Francisco é muito certeiro. Dom Álvaro, tanto nos seus 40 anos de trabalho no Vaticano, como quando ele era secretário-geral do Opus Dei, trabalhando ao lado de São José Maria, e depois como padre, como prelado, ele tinha um dom especial para resolver harmoniosamente situações bem difíceis. Várias vezes ele teve que lidar com pessoas nada propensas a chegar a um entendimento. Teve que ouvir críticas duras, injustas, comentários irônicos, às vezes caluniosos. E Dom Álvaro, quando se tratavam de temas doutrinais da Igreja, ou quando se tratavam de aspectos fundantes do Opus Dei, ou de algum obstáculo sério ao trabalho pastoral da prelazia, da obra, ele sabia que não podia omitir-se, que não podia ceder naquelas coisas que eram essenciais. E nessas situações, ele tinha que saber construir soluções aceitáveis com uma base doutrinal sólida e logo negociar e persuadir e chegar a um entendimento, construindo pontes com os seus interlocutores. Em casos assim, Dom Álvaro preparava-se com a oração e depois com fortaleza e sensibilidade e também pondo em jogo capacidade diplomática, ou seja, encontrando as palavras mais adequadas, ele sabia intervir com suavidade, com oportunidade, dialogar com paciência, compreender a fundo as dificuldades do interlocutor, argumentar de forma persuasiva, sem transigir naquilo que não era negociável. Muitas vezes acontecia que as pessoas acabavam dando-lhe razão ou entrando em acordo com ele, nem tanto pela qualidade dos argumentos que ele apresentava e pela sua
argumentação sensata e lógica, mas também porque ficavam convencidos da sua retidão, de que era um homem de Deus, que amava a verdade e que procurava o bem comum. Na biografia de Javier Medina sobre Dom Álvaro, conta-se um episódio muito interessante sobre esse aspecto que nós estamos comentando. Em certa ocasião, numa reunião no Vaticano, numa das muitas comissões a que Dom Álvaro pertencia como consultor, como perito, como canonista, numa reunião ele quis manifestar, achou oportuno manifestar a sua opinião dentro de um assunto que estava ali em pauta. Essa opinião oferecia um ponto de vista que não tinha sido considerado e que ia um pouco na contramão daquilo que estava se falando ali. Um eclesiástico muito importante que estava presente irritou-se com aquela intervenção de Dom Álvaro e começou a impugná-la de uma forma bem agressiva. E depois, já perdendo o controle, ele acabou entrando num terreno pessoal e chegou, inclusive, a ofender Dom Álvaro com certa violência verbal. Dom Álvaro escutou aquilo com muita tranquilidade, com muita paz, sem contra-argumentar, porque seria inútil naquele momento. E a situação que se criou ali foi muito constrangedora para todos os presentes, porque ficava evidente que aquela argumentação era absurda, porque Dom Álvaro tinha sido muito cuidadoso e muito delicado e respeitoso ao dar a sua opinião. Então, quando aquele homem acabou de despejar todas aquelas coisas, aquela agressividade, aqueles insultos, a reunião prosseguiu de uma maneira difícil, porque as pessoas já não levantavam o olhar, quem tinha que falar falava em voz baixa. E dali a poucos minutos, Dom Álvaro tornou a pedir a palavra e dirigindo-se a algumas pessoas, e também aquela autoridade que o tinha agredido, ele falou de uma maneira muito natural, de uma maneira cordial, como se tudo aquilo que tivesse passado tivesse sido uma pequena divergência de opiniões, tirando importância de tudo aquilo. E com essa segunda intervenção de Dom Álvaro, o ambiente se desanuviou. E o próprio eclesiástico que tinha dito aquelas coisas duras, que tinha feito aquele papelão, digamos assim, se sentiu reabilitado e diante dos outros, e a reunião recuperou uma cordialidade, recuperou uma normalidade e terminou bem. Várias pessoas narraram esse episódio, mas um deles, um cardeal que estava presente ali, que depois até testemunhou no processo de beatificação de Dom Álvaro, ele dizia o seguinte: naquele dia eu percebi que Dom Álvaro era um santo, porque foi muito autodomínio, foi muita humildade dele, foi muita classe, né? Muita presença de Deus. E aquilo lá, a maneira com que ele falou, a maneira com que ele se dirigiu, a bondade com que ele continuou a reunião e teve aquela outra intervenção e compreendeu aquele seu agressor, foi tão fina, tão elegante, né? Que aquilo lá não eram apenas virtudes, eram já dons do Espírito Santo. Eu percebi que Dom Álvaro era realmente, não simplesmente um homem bom, mas era um santo, tinha uma vida espiritual, porque sem a qual ele não teria reagido daquela forma, naquela situação. Então esse episódio é interessante, eu considero interessante, porque também nas nossas vidas surgem situações delicadas, em que a única saída para nós é preparar-nos para ter uma conversa difícil, estando preparados inclusive para a possibilidade de que o interlocutor reaja mal, né? E às vezes, por covardia, nós ficamos perplexos, nós nos omitimos e a consciência nos acusa de omissão. Você deveria falar, você deveria enfrentar essa situação, mas você não tem coragem, né?
Então, a santidade se manifesta também na vida cotidiana, nesse tipo de situação que ocorre na família, ocorre também na vida profissional, no convívio social, em tantas situações. Episódios que ocorrem ao nosso redor, em que nós temos que saber conseguir não brigar, conseguir saber explicar-se, saber conversar de tal forma que nós consigamos manter-nos, mesmo nessas conversas difíceis, não abalar-nos diante de um comentário mais agressivo, diante de uma ironia, superando antipatias que possa haver, construindo pontes, sabendo levar paz e bom humor e cordialidade no ambiente, acabando tudo bem com cordialidade, com amizade. Isso é uma virtude cristã muito fina, é um desdobramento daquele mandamento novo que Nosso Senhor nos deu, de amar-nos uns aos outros. Eu queria fazer uma última e breve consideração, terminando a homilia. De onde vinha essa santidade de Dom Álvaro? De onde vinham essas virtudes que ele cultivou? E que ele tinha esse dom de gente, né? essa capacidade de levar paz, de levar cordialidade, bom humor ao ambiente, que era gostoso trabalhar com Dom Álvaro. As pessoas gostavam de trabalhar com Dom Álvaro. Nós adorávamos Dom Álvaro como padre, como pastor, né? De onde lhe vinham essas virtudes? Nós encontramos essa resposta na oração de Dom Álvaro. Foi fidelíssimo filho de São José Maria, fundador do Opus Dei. A resposta, digamos assim, de onde vieram essas virtudes? Vieram da sua vocação à obra. É que ele aos 21 anos, sendo estudante de engenharia, assistindo a um recolhimento pregado por São José Maria, em que São José Maria, numa pregação, numa meditação, abriu todo aquele panorama de santidade no meio do mundo, de entrega por amor aos outros na vida profissional, na vida familiar, no meio da rua, sendo Cristo, sendo outros Cristos. Aquilo, para Dom Álvaro, o impactou tremendamente. Ele se sentiu chamado realmente, viu que Deus o chamava a formar parte do Opus Dei. Naquele mesmo recolhimento, ele conversou com um colega dele, que era da obra, que fazia engenharia como ele, e realmente esse colega confirmou: olha, Álvaro, eu acho que você tem mesmo vocação, eu acho que realmente isso é de Deus. Essa inquietação que você está sentindo é de Deus. E ele, acabando o recolhimento, foi procurar São José Maria e disse: olha, padre, eu sinto que Deus me chama à obra. E aí, naquele mesmo dia, depois de conversar com São José Maria, ele pediu admissão. E depois a sua vida ele percorreu esse caminho, que é um caminho de santidade, um caminho de santidade aprovado pela Igreja. Um caminho que a Igreja, de santidade no meio do mundo, que a Igreja aprovou e que funciona, porque realmente Dom Álvaro se tornou um grande santo. E há várias pessoas do Opus Dei que estão aí em processo que são servos de Deus, que estão aí com processo de beatificação também aqui no Brasil. Então, realmente, vale a pena pensar nisso, ao pensar hoje na vida de Dom Álvaro. O Santo Padre acaba de publicar uma exortação apostólica, Gaudete Exultate, que fala sobre a santidade no meio do mundo, né? E existem vocações, né? Deus chama pessoas de uma maneira específica para que sejam santas no meio do mundo. Todos os cristãos estão chamados, e alguns de uma maneira assim, por algum caminho mais específico. Então vamos pedir a Dom Álvaro essa clarividência que ele teve naquele momento e ao longo de toda a sua vida, para estar sempre atento a Deus, para seguir a chamada de Deus e responder aquilo que Deus lhe pedia com generosidade. Vamos terminar. Dom Álvaro era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. Amanhã nós comemoraremos a festa de Nossa Senhora de Fátima. Em situações difíceis ele recorria a Nossa Senhora. Esteve várias vezes em Fátima, mais de 20 vezes, várias delas com São José Maria. Então peçamos a Santa Maria que nos dê esse amor, essa bondade, essa coragem para enfrentar problemas, essa coragem para tomar decisões também existenciais na nossa vida, e recorremos também à intercessão do Dom Álvaro nessa sua memória litúrgica.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos de pé e abramos o folheto na página 18 para a oração dos fiéis. Não será rezado o credo. Irmãos e irmãs, Jesus nosso Senhor, mestre e modelo de toda a perfeição, chama todos à santidade. Pela intercessão do novo bem-aventurado Álvaro del Portillo, peçamos ao Pai, fonte de toda a graça, que a Igreja cresça a cada dia em número e santidade. Pela Santa Igreja, sinal e instrumento de salvação universal, para que o Espírito Santo a conserve na unidade e a reforce na fé, para que o conhecimento e o amor de Cristo, nosso Redentor, se estenda cada vez mais por toda a terra. Roguemos ao Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, escolhido por Deus como sucessor de Pedro e pastor do rebanho de Cristo, para que no seu incessante ministério aos serviços cristãos seja sempre assistido pela sabedoria, o consolo e a força do Espírito Santo, roguemos ao Senhor. Pela prelazia do Opus Dei, para que todos os seus fiéis, sacerdotes e leigos, seguindo o exemplo do bem-aventurado Álvaro del Portillo, saibam responder com fidelidade às exigências da vocação cristã, convertendo todos os momentos e circunstâncias das suas vidas em ocasião de amar e servir o reino de Cristo. Roguemos ao Senhor. Pela paz no mundo e a unidade da família humana, para que os cristãos, solícitos pelos pobres e os que sofrem, colaborem com todos os homens de boa vontade na construção de uma sociedade mais justa, fundada no mandamento novo do Senhor. Roguemos ao Senhor. Pelas famílias cristãs, pequenas igrejas domésticas, chamadas a ser lares luminosos e alegres, onde encontrem acolhida as crianças e os idosos, os doentes e os necessitados, para que saibam educar os seus filhos, de modo que sejam generosos e estejam dispostos a escutar o chamado de Deus. Roguemos ao Senhor. Por todos os que participam dessa Eucaristia, pelas suas famílias, pela humanidade inteira, para que, escutando a voz de Jesus, Verbo encarnado e Redentor do mundo, deixem que o Espírito Divino ilumine todas as realidades humanas. Roguemos ao Senhor. Bendito sejais, Senhor, porque nos destes a companhia e o exemplo do vosso servo fiel Álvaro. Através da sua intercessão, dai-nos a graça de viver uma vida humilde, alegre, escondida e silenciosa, decididos a dar testemunho da novidade perene do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Agora tem o início o ofertório. Durante a procissão das oferendas, unamo-nos ao canto da Ave Maria, depositando o nosso coração, os nossos pedidos e ações de graças nas mãos perfumadas de Nossa Senhora, para que os apresente a Deus. Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena,
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer em vosso altar na festa do Beato Álvaro, para que, alcançando-nos o perdão, glorifique o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa do bem-aventurado Álvaro e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, o bem-aventurado Álvaro e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo, Dom Odílio, com seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Precepit salutaribus moniti, e divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, a nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostrum, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos sempre hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para a distribuição da comunhão, haverá 6 sacerdotes aqui na frente e haverá ainda outros 6 sacerdotes localizados no meio e ao fundo da igreja, facilmente identificáveis, pois seus ajudantes terão abertas sombrinhas prateadas. Por favor, procurem organizar filas também nesses locais, para que haja acesso fácil e boa circulação das pessoas. Na eventualidade de alguém não conseguir comungar, poderá dirigir-se à Capela do Santíssimo após a missa. Acompanhemos com piedade os cantos de comunhão no encarte. Sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor, eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Vou
Abramos o folheto na página 28 e fiquemos de pé para dirigir a Deus a nossa oração depois da comunhão. A bênção de despedida será dada com a relíquia de Dom Álvaro, utilizando na sua fórmula o texto da bênção patriarcal do nosso padre aqui no Brasil em 1974. Alimentados pela Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que segundo o exemplo do bem-aventurado Álvaro, procuremos proclamar a fé que abraçou e praticar a doutrina que ensinou. Por Cristo nosso Senhor. Antes de recebermos a bênção final, quero também, em nome da Catedral, Monsenhor Vicente, manifestar a nossa gratidão por esta presença da família e do Opus Dei aqui em nossa Catedral Metropolitana. A presença da imagem de São José Maria aqui em nossa Catedral torna a Catedral não só a igreja mãe da Arquidiocese de São Paulo, mas também a igreja de referência para a prelazia. De tal forma que todas e qualquer celebração que Opus Dei quiser realizar, esta catedral está sempre disponível para recebê-los e acolhê-los aqui. Transmito em nome de Dom Odilo o seu abraço afetuoso e fraterno. Ele pediu então que transmitisse ao Senhor e a todos esta bênção que vem dele, também como arcebispo de São Paulo. E ele diz e reafirma a sua total confiança no trabalho e na presença pastoral do Opus Dei em nossa arquidiocese. Então, muito obrigado pela presença de todos. E eu queria ainda convidá-los, porque amanhã é um dia muito especial, muito carregado de significados, não é? Porque é 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, é solenidade da Ascensão do Senhor, é Dia das Mães. Então, há tantos motivos para nos reunirmos, além de ser o Dia do Senhor. Em nossa catedral haverá uma programação muito especial. Nós teremos a missa solene presidida às 11 horas por Dom Odilo, além dos outros horários convencionais. E depois dessa missa, das 11 horas, haverá um concerto também em nossa catedral com o Magnificat de Bach. É uma obra muito bonita e será executada em homenagem também a Nossa Senhora de Fátima no seu dia amanhã. E logo em seguida a esta apresentação de coro e orquestra com o Magnificat de Bach, a catedral terá um almoço com a presença de Dom Odilo aqui nos salões atrás da catedral. Ainda há poucos convites, mas quem quiser participar desse almoço pode adquirir o ingresso na secretaria da catedral. É uma oportunidade, quem sabe até de presentear sua mãe vindo participar desse almoço e depois fazendo uma visita artística e arquitetônica e litúrgica à catedral, conhecendo detalhes da catedral. É uma iniciativa também para ajudar na sustentação da catedral, né, cujo tamanho corresponde ao tamanho dos problemas e desafios que nós temos, né? Então, muito obrigado pela presença de todos e quem desejar depois participar amanhã pode tomar informações na secretaria da catedral. Eu não quero deixar de agradecer ao Padre Baronte esse carinho e essa hospitalidade, também ao Dom Odilo, e manifestar, como o Dom Odilo já sabe, que todos nós
rezando pelas intenções do arcebispo, como nós rezamos todos os dias, no texto, na Santa Missa, nós estamos pedindo especialmente pelo sínodo arquidiocesano que está acontecendo na arquidiocese, no qual todos nós estamos envolvidos através das paróquias que cada um de nós frequenta. Estamos aí rezando e unidos a esse trabalho e por essas intenções do nosso querido cardeal. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, Senhor do céu e da terra, que vos reuniu hoje aqui para essa celebração, vos encha de todas as bênçãos do céu. Amém. Ele vos conceda a graça de que vos multipliqueis como as areias de vossas praias, como as árvores dos vossos bosques, como as flores dos vossos campos, como o gorjeio dos vossos pássaros, como os luzeiros que brilham na noite, como os grãos aromáticos do vosso café. Amém. E pelos méritos e intercessão do bem-aventurado Álvaro, também vos conceda a alegria e a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força e de em paz o Senhor nos acompanha.